Olá, juniores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? E aí, como tem passado? Tudo bem por aí em casa? Passaram de ano já na escola? Tá tudo certinho aí? Espero que sim. E aqui o nosso trimestre também está quase acabando, quase finalizando esse ano tão difícil de 2020, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Então, hoje nós vamos para a nossa lição número 11. Esse trimestre nós estamos estudando as histórias que, segundo o relato ali do apóstolo João. Então, cada história é uma mais linda que a outra, todas estão escritas ali no livro do apóstolo João. Então, se você ainda não começou a ler a Bíblia, nunca leu nenhum livro da Bíblia, leia o livro de João. Tem um monte de histórias bem interessantes, bem fáceis ali para o entendimento, tá bom? Então eu te desafio a ler o livro de João, tá bom? E hoje nossa lição vai falar sobre Jesus é a videira verdadeira. Vamos lá? Jesus é a videira verdadeira. Por que será que Jesus falou isso, hein? Eu sou a videira verdadeira. Então, nós vamos aprender hoje. A nossa lição está em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler. É bem curtinha a história e bem interessante, você vai ver. E o nosso memorizando de hoje diz assim: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Isso mesmo, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com eles, este dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Está escrito em João, capítulo 15 e versículo 5. É uma passagem bíblica bem conhecida mesmo. O Senhor Jesus, ele fala ali pelo menos 7 eu sou. Então ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. E hoje nós vamos falar sobre eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E Jesus, ele deixou muitas lições. Ele deixou muitas lições ali através para os seus discípulos, até que servem para nós, né? Que são vivas e reais hoje para nós, né? E Jesus, após aquela última ceia que ele fez, que foi da aula passada, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, então ele saiu dali. Então ele foi rumo ao Monte das Oliveiras, né? Aonde ele seria traído por Judas. E ali ele começou a dar esses conselhos para os discípulos. E ele começou a falar e falou lá: eu sou a videira verdadeira. Não sei em que momento, se de repente passou, estava caminhando e se ele viu uma videira. Mas o fato é que a videira era muito comum ali entre aquele povo, entre os judeus. Porque a videira, o que é videira? É que dá a uva, né? Então tem o suco, tinha a bebida, então era muito comum. E Jesus sempre gostava dessa linguagem bem mais prática ali, falava através de parábolas, de situações das rotinas, do cotidiano das pessoas, para que elas entendessem, né? Entendessem mais facilmente o que ele estava querendo transmitir. E ali ele começou a falar sobre a videira. Vocês sabiam que Israel era considerada videira lá no Antigo Testamento? Só que foi uma videira que não deu bons frutos. É isso mesmo, Israel deu frutos ruins, amargos, que não servia para nada. E quando Jesus veio no Novo Testamento, daí ele disse: eu sou a videira verdadeira. Aquela videira lá, ela já não existe mais. O que tinha de errado lá
Comigo não vai ter erro, não tem falhas. Com Jesus não tem falhas. E você sabia que a videira, ela tem só um ramo? É isso mesmo. A videira, ela tem só um ramo. E esse ramo, ele transmite a seiva para todos os galhos. E a videira, ó, tem um monte de galhos. Quando você vê um pé de uva, como que é? Ele não tem aquele pé, aquele galho que vai indo assim, e daí tem aqueles ramos, e daí nascem as uvas? Então, Jesus disse que ele é a videira e nós somos os galhos que está ligado na videira. Então, nós estamos ligados com Cristo. Vamos para a nossa lição, então, né? Então, como já falei, Jesus falou e deu esse ensinamento aos seus discípulos, ali naqueles um dos últimos momentos ali que Jesus estava passando com eles, né? E Jesus falou assim: continuem unidos, porque Jesus sabia que a hora dele tinha chegado. E os discípulos precisavam estar unidos. E Jesus falou: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador, né? Então, falando sobre a videira, que era muito comum lá naquela época. E Jesus, então, ele afirma, né? Ele afirma porque ele sabia que os discípulos conheciam bem a videira, como cuidava, como que era o tratamento da videira, como que era o procedimento ali para ela dar fruto, como que funcionava tudo, né? Então, a primeira aliança firmada foi com Abraão, Moisés, mas a nova aliança, né, foi através de Jesus. Então, todo aquele que crer no Senhor Jesus, ele é orientado pela graça de Deus, né? E Jesus, né, quando ele estava ali prestes a concluir essa missão, ele deu essa passagem e ele disse ali que a gente depende dele. Está simbolizando ali que a gente depende dele, assim como os galhos, os ramos ali depende da videira, da raiz da videira, porque se ela não estiver ligada ali, ela morre, ela fica seca. E assim somos nós, totalmente dependentes de Jesus. E ele falou: sem mim, nada vocês vão poder fazer. Nada. Então, se nós não estivermos ligados naquele ramo, naquele galho ali, nós vamos morrer, nós não vamos ter a seiva, né? No caso, a videira, ela não vai ter a seiva, então ela morre. E nós, se não estivermos ligados em Jesus, nós também vamos morrer. Então, por isso, nós precisamos estar fortalecidos em Jesus. Temos que estar ligados em Jesus para ter a vida eterna e ter o perdão de Deus e também florescer no reino de Deus. E também está dizendo que um depende do outro. Assim como nós dependemos de Deus, um depende do outro, porque o galho da videira, ele é todo entrelaçado. E se tiver um galho sozinho, ele não vai florescer. Então, os ramos que estão entrelaçados, eles dão frutos. Então, o que acontece? Jesus ensina que a dependência entre os discípulos e a comunhão com Jesus é necessário para o crescimento. Então, temos que estar em união. E também a dependência do Pai. Quem é o Pai? É o Deus Todo-Poderoso. Então, tá dizendo aqui, ó, o meu Pai é o lavrador. Por quê? O lavrador é o que cuida. Ele vai lá e cuida da planta. Se precisar tirar o galho seco, ele fala ali que que não produzir frutos, ele vai lá e corta e joga fora. Mas qual é o galho que não produz fruto? É o galho seco. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma flor aqui. Olha o jeito que ela está. Só para vocês terem uma ideia. Tem galhos verdes e tem galhos secos. Olha aqui, ó, os ramos secos, ó. Vocês acham que esse ramo seco, eles podem estar dentro? Pode estar junto aqui? Ele não faz nada.
ele não dá fruto. Olha esse ramo grande aqui, ó, tem que cortar ele, ó. Tá vendo? Ele tá seco, ó. Não faz nada mais esse ramo aqui, ó. E o que o lavrador faz? Ele vem, corta e joga fora, ó. Vamos cortar aqui, ó, e jogar fora, porque não presta pra mais nada. Por isso que nós precisamos dar frutos. Você está produzindo frutos? Você, ligado na videira verdadeira que é Jesus, produz frutos? Produz bons frutos? Quais os frutos que você produz? Aqui ainda continua falando da comunhão e da obediência. Que nós precisamos ter a comunhão com Deus e a obediência a Ele. Precisamos ter intimidade com Jesus, né? E seguir a sua palavra. Por isso Jesus disse, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Está escrito lá em João, no capítulo 15, 14. Então, os resultados da comunhão são a obediência, a alegria, a frutificação. Nós precisamos dar frutos e a comunhão com Jesus é o único caminho que leva ao Pai. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, nós temos um relacionamento com Deus. E o Senhor Jesus responde às nossas orações. Nós precisamos ser frutíferos. E está dizendo aqui que o verdadeiro discípulo produz frutos. Não podemos ser que nem Israel, né? Que tinha frutos azedos, frutos ruins, fruto da desobediência, né? Que adorava outros deuses, fazia coisas erradas. Então, nós precisamos viver enraizados no Salvador. E as videiras, elas são plantadas com um único propósito. Qual que é o propósito? Gerar frutos. Se ela não gerar frutos, ela não tem porque tá lá. E era muito celebrado. Todos esperavam ansiosos as colheitas, né? Colheitas das uvas. E aqui eu trouxe para representar, né? A nossa videira. O que a gente falou ali? Nós falamos do fruto da obediência. Fruto da obediência. Será que você está produzindo esse fruto da obediência? Será que você está produzindo bons frutos? Então, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos orar. Você tem orado? Como que está seu momento de oração? Às vezes, a gente fica tão preocupados, né? Com tantas coisas, com a escola, com o jogo, com alguma coisa que a gente esqueceu de fazer. E acaba esquecendo de Jesus, né? Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ter a fidelidade no Senhor. Precisamos produzir o fruto dessa fidelidade. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Nós não podemos mentir. Vocês sabiam, crianças, que tem muitas crianças que mentem? Enganam seus pais, a sua mãe, enganam os professores. Mentem que fazem a tarefa e não faz. Mentem que fez uma atividade lá para a mãe que a mãe pediu e não fez. E fica, sabe, fazendo o quê? Jogando no videogame. Não gosta de ajudar em casa, faz tanta coisa, mas estar ligado com Cristo requer um sacrifício. Vocês sabiam que a gente precisa se sacrificar? Se sacrificar, esquecer o mundo, mas estar ligado com o Senhor. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Nós precisamos falar de Jesus, ganhar um coleguinha para Jesus. Nós precisamos ser exemplo, ser luz do mundo. Aonde a gente passar, nós precisamos dar bons exemplos. Nós precisamos, olha, além de orar, nós precisamos jejuar. Quem que vocês têm jejuado? Vocês jejuam? Vocês sabem o que é jejuar? A gente precisa trabalhar um pouquinho sobre jejum, que é um sacrifício. É um sacrifício. O que mais? Eu tenho outros gominhos da fruta aqui, tudo em branco.
eu gostaria que você pensasse: qual fruto você tem dado? Qual outro fruto será? Qual fruto? Tem sido luz por onde você passa? Você tem ajudado as pessoas necessitadas? Qual outro? O que você pode falar sobre você mesmo? Eu deixei aqui em branco, mas você pode pôr o que você tem feito. Quais os frutos? Você tem lido a Bíblia? Você tem ido na igreja? Agora não pode, mas você vai na igreja? Você canta? Vamos completar o nosso cacho de uva aqui? O que você tem feito para Deus nesses momentos? E precisamos estar ligados na videira verdadeira. E nós não podemos ser uma árvore sem fruto. Está escrito lá, nós não podemos ser uma árvore sem fruto. Nós temos que frutificar. Quando você vê uma árvore assim, você sabe de que fruta que nós estamos falando? Será que essa árvore aqui, ela dá maçã, banana, laranja? É difícil, né? Quando a gente só olha a árvore e a gente não vê a fruta. Ah, mas quando a gente vê a fruta, você sabe do que é árvore? Se você olha essa fruta aqui, essa fruta é maçã. Então você sabe que essa árvore é uma macieira, porque você está vendo o fruto. E se você está dando frutos maus? Se você está desobedecendo, eles vão saber que tipo de árvore é você. Mas eu estou dando frutos de bons exemplos. Então, nós vamos ver os bons exemplos que está em você e vamos saber que tipo de árvore que você está sendo. Então, lembre-se, criança, nós precisamos dar frutos. Precisamos frutificar. Não podemos ser uma árvore seca. Nunca esqueça, não podemos ser árvore seca. E ali continua falando do fruto do Espírito. Todo aquele que segue Jesus e obedece à sua palavra passa por um processo de transformação. Será que você já foi transformado? Ou você ainda tá ligado nas coisas do mundo, não tá nem aí para Deus, Jesus, nem que papo chato. Vamos tomar cuidado, porque Jesus é o único caminho que nos leva ao céu. Jogos não vai nos levar para o céu. Fazer discriminação das pessoas não vai levar para o céu. Tirar sarro do coleguinha não vai nos levar para o céu. Seguir youtubers que fazem coisas erradas, com comportamentos errados, não vai nos levar para o céu. Então, nós temos que produzir o fruto do Espírito. E tá dizendo, mas o Espírito de Deus produz o quê? O amor. O fruto do Espírito, um deles é o amor. Você tem amado o próximo? Como é que tá o seu amor? Tá tendo paciência com a sua irmã, com o seu irmão? Tá tendo paciência com aquele coleguinha que às vezes não consegue te acompanhar em tudo que você tá fazendo? Tá tendo amor por ele? Ou você tá brigando com ele? Brigando, falando mal, xingando na hora assim que dá raiva? Lembra que tem que produzir o amor. Temos que produzir também alegria, fruto da alegria, fruto da paz, fruto também da paciência, da delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E tá escrito lá em Gálatas 5:22. E aqui fala muito sobre o amor ao próximo, porque Deus, ele nos ama. E a prova disso foi que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu bem mais precioso. E nós muitas vezes não temos paciência com o próximo e não temos amor com o próximo. Vemos um coleguinha ali com vontade de comer um lanchinho e a gente não divide, não dá um alimento para muitas vezes que bate na nossa porta pedindo um alimento e a gente muitas vezes não tem compaixão por eles, né? Que sirva de lição para nós. Então, quem recebe o amor de Deus tem o suficiente para
compartilhar com o próximo. Então, Deus nos dá, a gente pode compartilhar. E também, agora, os novos discípulos, né? Se a missão de uma videira é dar frutos, qual é a missão do discípulo de Cristo? Qual que é a missão? É gerar novos discípulos? A videira, que é a árvore do pé de uva, ela vai dar uva, muitas uvas. E nós, que somos os ramos ligados em Cristo, vamos trazer discípulos, outros discípulos, mais discípulos, e vamos trazer quanto mais pessoas para o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para o céu, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E também falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, nós precisamos pregar a palavra do Senhor para que outras pessoas conheçam Jesus e elas também venham para esse ramo, que elas também venham ser um ramo ligado nessa videira e que ela também produza frutos. E saiba que se nós não tivermos produzindo frutos, nós seremos arrancados pelo lavrador, que é o Pai do céu. Ele é lavrador, ele vem e pega aquele galho seco, corta, quebra e joga fora. E faz a poda também. Sabia que todo ano tem que fazer a poda na árvore para que ela dê mais frutos e mais frutos e mais frutos? E como que é essa poda? Nós, lendo a palavra do Senhor, nós vamos frutificar. Então, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, o Senhor está nos podando, nós vamos frutificar o fruto do Espírito. Gente, essa é a nossa lição. Eu gostaria muito de estar presente com vocês. Creio que logo nós estaremos todos juntos. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos estar ligados em Jesus. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós precisamos estar ligadinhos no Senhor Jesus. E nós precisamos produzir bons frutos. Lembre da obediência, lembra do temor ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter temor à palavra do Senhor. Nós precisamos estar preparados, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Logo, logo, Ele virá para nos buscar. E se nós estivermos desapercebidos, nós ficaremos aqui. Que triste. Não é mesmo? Então, vamos orar. Vamos orar e não vamos esquecer que nós estamos ligados lá no Senhor Jesus, que é a videira verdadeira. Amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que continue nos ajudando, nos dando sabedoria e venha nos dar força para que nós possamos estar produzindo bons frutos sempre. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, ó Pai. Senhor, que cada criança, Senhor Jesus, que cada professor venha, Senhor Jesus, frutificar cada dia mais. Que venhamos produzir bons frutos conforme o seu ensinamento, ó Pai. Que possamos trazer, Senhor Jesus, mais e mais discípulos para essa videira, meu Pai amado, e que juntos possamos estar unidos num só propósito, meu Deus. Eu te peço que nos guarde, que continue com essas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, e que continue nos livrando de todo mal, de todo perigo. Eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Então, juniores, até a próxima e não se esqueça, logo, logo estaremos encerrando o nosso trimestre. Deus abençoe vocês.